A palavra de Deus diz assim: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Ajuda-nos agora a ouvir acerca do teu tesouro, Jesus Cristo, teu Filho. Nós oramos agradecidos, Deus, pela tua voz, no nome de Jesus. Amém. As crianças, elas sempre querem saber como é que foi a infância dos seus pais. Se eles apanharam, especialmente se eles apanharam, se eles quebraram alguma coisa, se eles sentiram medo, se eles choraram, se a sua avó dava presentes, se já existia celular e até mesmo se já fizeram xixi na cama. Tem adultos que quase não falam sobre isso. Às vezes é por esquecimento, outras vezes é por considerar assuntos sem importância e outras por vergonha. Alguns fizeram coisas bem feias e não querem se lembrar de absolutamente nada. Por outro lado, há adultos que amam contar as besteiras que fizeram. Fazem questão de se lembrar e seus filhos já as ouviram centenas de vezes. E essa pessoa nem mostra arrependimento, para vergonha muitas vezes dos filhos. Pais, quando eu disser pais, solteiros, por favor, não se eximam aqui, porque o trabalho de vocês com os filhos espirituais que vocês devem adotar na família de Deus é valioso. Então, quando eu disser pais, incluam-se. Pais, de que modo vocês vão educar seus filhos? Porque existe o seu jeito, o meu jeito, o jeito dos outros e o jeito das Escrituras. Mas como assim? Ora, quando Deus colocou a sua palavra por escrito, vocês perceberam se Deus deixou de fora as histórias feias e ruins? Ele mostrou só as ações heróicas do seu povo? Você sabe que não. A única herança valiosa que você pode deixar para os seus filhos é Jesus Cristo. É somente a partir dele que a pessoa pode ver mudanças e uma nova construção. É ele que vai ensinar a cada um de nós sobre arrependimento, esse reconhecimento humilde de seus erros e a confissão a Deus, que vai ensinar sobre a fé, apontando para a real vitamina que faz você se sentir bem. A Bíblia e a conversa com o dono dela, Deus. As crianças, elas estão ouvindo e vendo o que você faz com os tesouros de Deus. Como é que você se comporta com eles? Quem gostaria que seus erros fossem registrados na Bíblia para todo mundo ficar sabendo? Eu, hein? Não dá medo? Porque alguns foram. Deus, ao tornar pública a fraqueza de caráter de vários personagens, nos ensina o alcance do pecado. Alcança a todos. Mas ele também ensina o que é necessário para vencê-lo: ter Jesus Cristo. Deus quis registrar algumas histórias feias para que nós conversássemos sobre elas. Sabe? Para que você não tenha medo da sua reputação. Para que você se importe com o nome de Deus. E Ele cuida do seu. Deus não escondeu a nossa origem. Nós sabemos que podemos ser filhos de Adão, filhos do diabo, ou qualquer desses alcançados pela regeneração que Deus opera, passando a ser filhos de Deus. Assim, não adianta tentar ignorar, apagar ou inventar novas origens. Nós precisamos estar reconciliados com a ideia de quem eram os nossos pais, quem nós éramos e o que Deus nos faz ser. Há muitos cristãos isolando ou odiando seus pais, seu passado, por causa dos erros deles. É engraçado isso, porque você já percebeu que não se tornou uma pessoa melhor agindo assim.
E você continua a perceber até mais do que isso. Você erra em pontos muito parecidos. Isso porque Deus deixou só uma saída para as coisas ficarem boas. É ouvindo e praticando o que Ele ensina. Por causa disso, o sermão de hoje é sobre tesouros novos e velhos que nos formam. E nós veremos isso em duas partes: o tesouro velho e o tesouro novo. Tesouro velho são as letras importantes. Esse é o tesouro velho, as letras importantes. Os fariseus conservadores, eles queriam apenas as letras gravadas na pedra, nas tábuas de pedra. Só queriam saber da lei de Moisés. É engraçado isso porque, ou pelo menos interessante, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele fala para eles que, olha, vocês são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em pedras, em placas de pedra, mas em corações humanos. E ele dizia isso por causa da confiança que nós temos em Deus por meio de Cristo. Em nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, porque nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito dá vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu. O rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, era um brilho tão forte que o povo não podia fixar os olhos nele. Se o domínio da lei escrita, a letra, veio com tanta glória, quanto maior é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, mas muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Um discípulo de Jesus sabe usar o velho e o novo, a letra e o Espírito. Ou seja, sabe apreciar a palavra, mas já sabe que a palavra ganhou vida e habitou entre nós. É por isso que o Antigo Testamento continua a ter relevância para o discípulo de Cristo, mas apenas como é entendido à luz dos novos ensinamentos de Jesus. Porque ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. A lei, vocês já, lendo o Salmo 19, vocês percebem o quão bela ela é. Quantos elogios à lei. Porque ela é perfeita, pura, santa, boa. Mas, para nós, ela é um espelho terrível. Porque ela é a perfeição. E quando você se olha diante da lei, você fala, eu achei que eu estava indo bem. Eu achei que eu estava correndo bem. E então aquele espelho é mostrado para nos dar a real condição nossa. Deus não quer que a gente fique iludido pelo espelho. E por isso Ele nos dá o espelho da lei. Vocês entenderam essas 7 parábolas do reino? Fazer uma enquete agora, Reverendo Emílio, ia ser demais, não ia? Enquete agora, 7 parábolas, vamos ver o que vocês lembram. Mas a pergunta é, se vocês vão rever isso em casa, que ótimo. Vocês entenderam, semeadores, as 7 parábolas do reino? Porque o Antigo Testamento, a época da letra, do velho tesouro, nós já tínhamos ensino sobre elas. Por exemplo, sobre o semeador, quando você lê Isaías 55, especialmente os versos 10 e 11, quando você lê que a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento às pessoas. Essa é a palavra de Deus que não volta vazia, Ele é o semeador. Nós já sabíamos disso pela letra antiga, pelo tesouro antigo. Sobre o joio, você lê o poeta no Salmo 2, que identifica inimigos e questiona, por que eles ficam enfurecidos imaginando bobagem? Os governos da terra conspiram contra Cristo, dizendo, vamos ficar livres dele de fato e dos seus seguidores. E ele ensina que Deus, na sua ira, a seu tempo, vai falar e o seu furor vai confundi-los.
Porque Deus já constituiu o seu rei sobre o Monte Sião. Nós já sabíamos dessa parábola do joio lá no Antigo Testamento. Dessa paciência que Deus sabe quem é quem. E Ele está exercendo paciência, porque a seu tempo Ele fará o que precisa. Nós também, sobre a mostarda, nós lemos o poeta também no Salmo 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita sempre. E ele é como árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz é bem sucedido. Ele é uma árvore destacada, quando nem se imagina que seria possível, mas as raízes sabem onde estão fincadas. Sobre o fermento, quando Deus estava para mandar o último sinal para livrar o povo do Egito, Ele orientou a celebração da Páscoa. Aliás, isso sempre é intrigante, né? Se você parar para pensar que Deus manda fugir com pressa, mas Ele manda fazer um churrasco. E também manda fazer... Aí você fala assim, não, mas pelo menos o pão é sem fermento, né? Para não ter que ficar esperando a bolinha subir do pão e tal. Em seguida à celebração da Páscoa, Ele ordenou que retirassem todo o fermento de pães e bolos. Eles deveriam retirar o fermento porque eles deveriam aprender que somente Deus é quem dá o crescimento. Para sair de viagem para o deserto, às pressas, não seria melhor preparar com fermento? Porque afinal, rende mais, não é? E já que a gente vai andar nesse desertão, não vai saber quanto tempo dura, rende mais. Mas Deus sempre quis deixar claro que é Ele que dá o crescimento. O fermento não é assim? Escondido na massa, você nem vê, mas é Ele que dá o crescimento. O poder de Deus afeta tudo o que existe no mundo. Sobre o tesouro escondido, você já sabia disso também. O profeta Isaías, falando da restauração do seu povo, do povo de Deus, afirma que haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Porque Deus sabe que poderia ser encontrado a todo instante, uma vez que Ele se deu a conhecer. Sobre a pérola, o poeta no Salmo 19 diz que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. A palavra de Deus é riqueza maior do que tudo que você negocia. Já sabia disso? Sobre a rede, Moisés, ao receber instruções de Deus acerca da construção do tabernáculo, ele colocou um véu. O véu que se fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porque Deus sabe fazer separação. E Deus soube a hora de rasgar o véu, quando Ele emitiu julgamento. Nós já sabíamos dessas coisas. Nós precisávamos ser lembrados dessas letras, do velho tesouro, ser treinado nessas prioridades e valores do reino, porque isso vai fornecer a nós, discípulos, uma lente interpretativa, através da qual eu posso ler as Escrituras como um todo. Esse treinamento é fundamental para que os discípulos realizem o seu trabalho, o seu chamado, para que se transformem em pescadores de homens. É isso que Jesus Cristo estava fazendo. Ele mesmo sendo a lente, e nós enxergando através dele as letras antigas, o tesouro velho. Mas tem o tesouro novo também. O tesouro novo é quando as letras ganham vida. É a primeira história de anime no mundo, não é? Em que essa história ela é animada, ela ganha vida. Os atenienses e todos que apreciavam a cultura clássica, de certa forma eles representavam o espírito de muitas épocas. De outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. O que será que mudou, não é? A última receita, o último remédio, a última ginástica, as últimas vitaminas, o último investimento, a última cirurgia, as últimas notícias. Até mesmo cristãos que ficam tão empolgados com as últimas coisas, que invertem o seu investimento. Eles ficam fascinados com oração que ajuda a emagrecer. Ficam fascinados e extasiados quando vem uma tomografia mostrando como o cérebro fica mais satisfeito quando medita. Nesses casos, eles ficam tão empolgados que eles vão atrás das últimas novidades sobre alimentação e sobre meditação.
Percebe a reversão? Não raro vão transformando essa busca numa religião e se torna idolatria. E se não fizerem aquilo, as suas vidas não fazem sentido. E aí você nota que virou idolatria mesmo. Está tudo invertido. Buscai o reino de Deus primeiro. Tem muita gente lendo demais outros livros e lendo menos a Bíblia e tendo vida cristã de menos. Por uma razão simples. É preciso tempo para meditar. Tempo para gastar com os irmãos na fé. Tempo para testemunhar sobre o Evangelho. É o treino no velho e no novo que vai fornecer lentes cada vez mais limpas para ler e interpretar a palavra e a sociedade. Nós estamos tão acostumados com isso, que aos primeiros sinais de problemas, as pessoas buscam primeiro seus líderes próximos que indicarão os tesouros antigos e novos. Só que não. Não. Esses geralmente são chamados quando as coisas ficam bem complicadas. Os top 5. Os principais lugares que são buscados primeiro são ansiolíticos, terapias, academias, viagens e compras. E não há nada de errado em nenhum desses. Mas é muito sintomático que, ao menor sinal de problema, esses são os 5 primeiros lugares que nós buscamos. Vocês entenderam as parábolas do reino? Porque na parábola do semeador, a gente aprende que o reino dos céus é experimentado agora. A palavra de Deus provoca uma divisão naqueles que a ouvem. Então você nem se espanta de ver isso na sua época. Ela sempre vai produzir o fruto de ouvir e querer obedecer a Cristo. Por isso que é tão estranho os top 5 serem outros que não Cristo. A parábola do semeador revela também superficialidade. Esse resultado de um interesse oculto de estar sempre livre de problemas, ou de possuir riquezas, ou fascinar-se com o pretenso glamour das coisas. Talvez seja isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas glamourosas chamam a nossa atenção. A riqueza chama a atenção. Estar livre de problemas chama a atenção. Mas se você foi treinado com os tesouros antigos, e agora com os novos, você sabe que essas coisas fazem parte da sua vida. Na parábola do joio você aprendeu que o reino dos céus é experimentado agora. Possui inimigos, mas paciência. Deus sabe distinguir os bons dos maus. Com um grão de mostarda você aprendeu que o reino dos céus é experimentado agora. Ele parece insignificante, mas está se tornando e será uma grande árvore, abrigando pessoas de todos os cantos da terra. Com a parábola do fermento, você aprendeu que o reino dos céus é experimentado agora, pode não ser visto, mas ele afeta tudo que existe no mundo. Com o tesouro escondido, nós aprendemos que o reino dos céus é experimentado agora. É um lembrete que a maior riqueza que existe está diante de nós a todo instante. Você pode tropeçar nela. Na parábola da pérola, nós aprendemos que o reino dos céus é experimentado agora. É um lembrete de que é uma riqueza maior do que tudo que você negocia. Na parábola da rede, nós aprendemos que o reino dos céus vai ajuntar todas as pessoas que existem e fazer a separação e executar justiça. Ser treinado nas prioridades e valores do reino oferece aos discípulos de Cristo a lente interpretativa, o próprio Cristo, através de quem nós podemos ler a sociedade em que nós vivemos. Esse treinamento ele é fundamental para que os discípulos realizem seu chamado de serem pescadores de homens. Percebam que nessas 7 parábolas, nós temos de tudo: criação, queda, redenção e consumação. Nós temos o semeador, o dono do mundo, o dono da criação, execução de justiça, a consumação, uma ponta e outra. Nós temos a queda, porque os maus e bons existem no horizonte o tempo inteiro. Mas nós temos a redenção, porque Deus já cuidou de tudo isso. Vocês entenderam essas parábolas? Porque depois de contar 7 parábolas sobre o reino dos céus, Jesus perguntou isso aos seus discípulos, porque ele esperava que os seus discípulos entendessem isso.
que os escribas, que eram mestres das Escrituras, eles são, cada um de nós, discípulos de Cristo. Se eles, discipulados, são comparados ao dono de uma casa que traz tesouros para fora do seu depósito, a implicação é inevitável. Eles não estão trazendo tesouros novos e antigos por razões meramente pessoais. Mas eles sabem que são mestres discipuladores. Os discípulos nesse capítulo provavelmente se referiam aos 12, mas eles representavam a igreja, toda a igreja que estava por vir. Neste evento do nosso texto, discípulos se refere àqueles que na época de Mateus eram chamados de cristãos. Eles foram associados a muitos nomes, a profetas e homens justos de épocas passadas. E também agora são alinhados aos mestres da lei. E por quê? Porque apenas os discípulos de Jesus são capazes de trazer coisas novas e antigas. Os mestres judeus daquela época, eles só traziam as coisas velhas. Eram tesouros, mas eram velhos. E não vistos pela lente de Cristo, estavam equivocados. Sabe, como já se conversou aqui, é tão difícil saber daqueles amigos de Jó, de que eles estavam errados, porque a gente lê a teologia deles e fala assim, rapaz, que coisa boa. Ele fala assim, mas Deus disse que ele não sabia o que estavam falando. Mas será que eles erraram em tudo? Certamente não. Certamente não. Mas sem a lente de Cristo, era insuficiente. Ficava aquém. Não dizia tudo o que podia ser dito. Os tesouros em Mateus representam normalmente o coração de um homem, sua riqueza, seus valores estimados. A ideia, portanto, é que esses novos líderes sabem o que tirar do coração, a fonte da vida, uma vez que essa fonte já foi mudada por Cristo. E olha, ninguém fica de fora. Somos todos parte da igreja de Cristo. Nela temos os líderes ordenados da igreja, temos os líderes do lar, temos os líderes entre irmãos, os líderes como irmãos. Todos nós estamos sendo preparados para ocupar o lugar de verdadeiros discipuladores, porque é assim que Mateus vai fechar o seu evangelho. Na continuidade do evangelho, nós vamos perceber, teremos outros sermões sobre esse assunto de discípulos, que é o que ele está preparando a partir daqui com mais intensidade, a liderança da sua igreja. Quando a gente fala de liderança, você não precisa ficar pensando em alguém específico. Inclua-se. Você lidera alguma coisa, você lidera alguém. Nós, semeadores, adequadamente treinados, nós podemos ser comparados aos mestres da lei, porque nós estamos sendo equipados para instruir outros. Todos nós, discípulos de Jesus, nós somos aqueles dotados de sabedoria, de autoridade, de entendimento correto da lei e do reino dos céus. Nós somos como o dono da casa, vasculhando os seus tesouros e encontrando uma variedade de itens velhos e novos, mas todos são tesouros. À luz de Mateus 10, 27, Jesus instrui que seus discípulos são aqueles que proclamarão seu ensino em alta voz. Tudo aquilo que ele fazia em secreto, por parábolas, nós vamos fazer de modo escancarado. Simplesmente as parábolas são só um modelo para a gente que é discipulador, treinar outros. Nós vamos aproveitar as histórias. Nós vamos aproveitar outras histórias que virmos. É por isso que seria interessante, se a sua televisão passa, ou se você tem televisão, se não tem, acha outra coisa. Tem um seriado engraçado, porque chama Aeroporto de Seriado, né? Aeroporto de Miami, aeroporto de Lima, aeroporto de São Paulo, de ver todo aquele pessoal que está tentando contrabandear alguma coisa, o que eles respondem? Essa mala é sua? É. Tudo está aí dentro é seu? É, mas isso não é. Eu não sabia. Aí você fala assim, gente, parece criança. Criança que é assim. É o óbvio, só tinha ela naquele cômodo, sozinha, trancada o dia inteiro. Está tudo quebrado. Foi um vento. Então você tem a oportunidade de trazer tesouros antigos e novos. À medida que você assiste uma coisa dessa, afinal de contas, vê como é que histórias de pessoas tão diferentes ficam tão iguais por causa do pecado. Perceberam nesses episódios de aeroporto de como que cobiça e desejo
sem serem guiados pela palavra de Deus e sem contarem com a comunidade cristã, como sempre se dão mal. Às vezes você encontra um cristão ou outro largado por aí dizendo assim: a igreja não me ajudou em nada. Eu suspeito que em muitos casos a igreja nem estava sabendo. Não foi informado, você não contou, você não se abriu. Porque muitos desses casos a pessoa diz assim: mas a gente estava sem dinheiro, eu tenho filho para cuidar. Não sei se as histórias são verdadeiras, mas em todos os casos do que é dito, você pensa: puxa, que bom estar numa comunidade e ser amparado. A palavra de Deus faz a gente viver em comunidade. Pode ser que você vai se sentar e ver junto com a criança em casa Ladybug. Não sei se você assiste, talvez as crianças, algumas assistam. Acham bonitinho a Ladybug, o Cat Noir. E é tão interessante o desenho, se você não conhece, não precisa conhecer. Mas se você conhece, que interessante. Porque a Ladybug tem o poder da criação e o Cat Noir tem o poder da destruição. E tem um malvado lá que quer todo o poder para ele mesmo. Essa história você já conhece de outras épocas. Quem quer todo o poder, especialmente da destruição. É uma oportunidade mesmo com um roteiro que não é cristão, de você identificar que é difícil, mesmo para os japoneses que estão junto nesse filme, colocando várias animações e demônios na história, como é difícil para qualquer cultura fugir. Difícil, eu disse, impossível. Como é impossível para qualquer cultura criar uma história que não passe pelos grandes problemas da criação e do juízo. E da história que nós vemos sempre vendo o bem sendo atrapalhado e a vida que deveria ser vivida de um modo é vivida de outro. Em todo lugar você consegue ver isso. Mas se você não acompanhar seus filhos para enxergar o que o tesouro antigo e o tesouro novo mostram, ela vai acabar vivendo por algum outro tesouro que é anunciado. Nesse desenho é interessante porque tudo é feito pela força das pessoas, mesmo com um pouco de magia. E você já aprendeu que o tesouro da palavra de Deus, o tesouro do Espírito de Deus, está sempre nos mostrando que nós não temos força em nós mesmos para vencer. Cristo venceu para nós. Líderes, todos vocês. Vocês saberão perceber as narrativas ao seu redor, a referência de uma criação boa, de uma redenção que não está em nossas mãos e de um momento de julgamento que inclui condenação final, porque nós possuímos tesouros antigos e novos. Quem dentre nós gostaria que seus erros fossem registrados na Bíblia, para todo mundo ficar sabendo? Para quem sabe a gente poder conversar: olha, não faça como o Daniel Lopes, porque não está na Bíblia, não é? Então a gente não vai ter essa referência. Aí fala assim: Deus amado, que não esteja a minha história ali. Quem que gostaria? Ninguém, não é? Deus, ao tornar pública a nossa fraqueza de caráter no lar, onde você mora, nos ensina o alcance do pecado. Alcança a todos, mas Ele nos encheu com tesouros necessários para vencer. Deus nos mostra algumas histórias feias para que nós conversemos sobre elas, para que você não tema pela sua reputação, para que você se importe com o nome de Deus e Ele cuida do seu. Afinal, a gente tem que ter o mesmo sentimento que teve Jesus, não é? Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou e deu um nome acima de todo nome. Plagiando João, eu diria assim: estas 7 parábolas foram registradas para que vocês creiam que Jesus é o Senhor e para que, crendo, sejam discipuladores em seu nome. Deus nos abençoe. Amém.